Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um Café com Linux. Você sabe utilizar realmente o comando sudo? Você sabe categorizar seus usuários, definindo a eles permissões do que eles podem ou não fazer? Então, nesse Café com Linux, nós vamos falar sobre o comando sudo, que é muito utilizado, ou sudo, e entender um pouco mais o que é esse comando, como ele pode nos garantir segurança e como categorizar os nossos usuários, dando permissão do que eles podem ou não fazer com os direitos administrativos. Então, uma aula com foco no sysadmin, mas que vai ajudar vocês também, usuário desktop, a compreender e entender o que é o comando sudo. Vamos que vamos. Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre esquemas de permissões dentro do sudo. É muito legal. Vamos escolher uma máquina aqui para mim trabalhar. Vou fazer no CentOS, Red Hat. Então, vamos abrir aqui. Isso serve para outras distribuições também, tá? Eu só escolhi o Red Hat porque o arquivo está bem comentado do Red Hat. Então fica legal para trabalhar com ele para explicar essa aula. O que seriam essas permissões do sudo? Né? Primeiro, o que é o sudo? O sudo ou sudo, ele é uma aplicação que permite que temporariamente você execute um comando como root. Desse modo, você pode deixar o seu usuário root desabilitado, não utilizar o seu usuário root, trazendo mais segurança para o seu sistema. Aí entra até na questão de hardening, ou endurecer ou blindar o seu sistema. É uma estratégia que você tem que ter. Não utilizar a conta root padrão. Por que não utilizar o root padrão? Porque digamos que você tem um SSH ali aberto, que alguém chegou até a sua tela de login. Primeira coisa que alguém vai tentar com brute force, tentar ali descobrir senha, é colocar o usuário root. O root é padrão no Linux e tal. Então só de você não estar utilizando o root, como a maioria pegar o Ubuntu, a maioria dessas distribuições mais novas já vem habilitado o sudo, você garante que o cara vai ter que descobrir o nome do usuário, acessar e também a senha, né? Garante um pouco mais de segurança ao seu sistema. No caso do Debian, por exemplo, o Debian 9, que não vem por padrão sudo, você pode instalar com apt-get, install sudo e depois fazer as configurações das categorias, tá? No seu Ubuntu e tal dá para você fazer isso também, que eu vou mostrar agora. Então o arquivo de configuração do sudo e um install, por exemplo, sudo, no caso do CentOS, se fosse Debian seria apt-get, eu já mostro como seria aí no caso do Debian. Quando você instala o arquivo de configuração do sudo, é o /etc sudo ers. Tá? A gente vai entrar nesse arquivo e vai fazer algumas configurações dentro desse arquivo. Vou esperar carregar aqui. Acredito... erro desconhecido, eu não devo estar sem internet, mas acredito que eu já tenho instalado ele aqui. Deixa eu ver se dá para dar um Ctrl C. Eu estou sem conexão aqui nessa máquina. Mas eu acredito que eu já tenho ele aqui. Deixa eu ver aqui com o vim etc sudo ers. Eu tenho o arquivo aqui, já está instalado. Você ia instalar, que eu estou sem internet, tá? Você instalar com yum install sudo, ou no caso do Debian apt-get, né? apt-get install sudo, beleza? Então vamos abrir lá o arquivo de configuração etc sudo ers. Abre com o seu editor de preferência, Nano, tá? Qualquer editor de preferência. E aí dentro desse arquivo de configuração, esse daqui eu já até trabalhei nele, criei algumas coisas. Tem algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, aqui, ó. User alias é você criar um apelido que é como se fosse uma variável, que a gente chama essa variável depois lá embaixo, tá? Provavelmente vai estar comentado essa opção aí. Opa. Provavelmente essa opção aí, ela vai estar assim, ó, vai estar comentada aí para você, mas você vai poder criar suas próprias opções, tá? Bom, vamos lá o básico. Primeiro passo, eu quero adicionar um grupo,
para alguns usuários. Então, digamos que, nesse caso aqui, eu tinha um grupo chamado estagiário. Digamos que eu contratei novos profissionais e eles vão ter acesso a instalar programa no servidor, mas eles não podem editar arquivos, mudar configuração de rede. A única coisa que eles podem é usar o comando i1. Eu vou dar um treinamento para eles só em cima do i1, eles vão poder instalar e remover programas. Então eu vou criar aqui um apelido, um grupo para esses novos funcionários chamado User Alias. Eu vou chamar de novos, que seria novos funcionários. E vou colocar o nome desses funcionários. Eu vou abrir aqui com o Ctrl F3 e vou criar alguns funcionários aqui. add user, eu vou criar a Jaqueline, add user, a Fernanda. São os dois novos funcionários que eu tenho. Vou colocar a senha para eles, passwd Jaqueline e passwd Fernanda. Beleza, vou voltar lá. E aí esses novos usuários eu vou colocar aqui, ó, Fernanda e Jaqueline, tá? Nesse user alias, chamado novos. Lá embaixo, pessoal, lá embaixo do arquivo, aí você se preocupa, vai lá para baixo do arquivo, você vai encontrar essa linha aqui, ó, root igual a ao, ou seja, root pode fazer tudo, executar todos os comandos quando chamado o comando sudo. O comando sudo sempre vai à frente de um comando que você vai executar como root. Por isso que muitas vezes lá no Ubuntu e tal, muita gente nem sabe por que digita o sudo. Quando você digita lá apt-get no Ubuntu, você coloca sudo espaço apt-get, é para rodar aquele comando apt-get como root, porque só o root pode instalar programa, tá? E você vai ver seu usuário, se você tiver no Ubuntu, que ele está aqui, ele faz parte aí do grupo, tá? Se eu quisesse, por exemplo, que a Fernanda, que é a minha usuária nova, ela pudesse fazer tudo, ou seja, ela ter permissão como se ela fosse root, era só eu colocar essa linha aqui, Fernanda A igual ao. Então, a partir de agora, a Fernanda poderia fazer tudo, instalar programa, verificar, quer ver? Vamos ver, salvar, fechar e mostrar para vocês aqui, ó. Vou me logar com a Fernanda e vamos ver se ela consegue, ó, sudo install elinks. Vai pedir a senha, vou colocar a senha da Fernanda, não é a senha de root, e ela já pode instalar, tá vendo? Eu vou dar um Ctrl C para cancelar, porque eu tô sem internet, mas ela poderia instalar. Sudo vim, vou mandar ela abrir um arquivo de usuários aqui, ó, passwd. Vou mandar ela fazer alteração aqui, ela vai poder fazer alteração. Vou pegar aqui o Juliano aqui, ó, no nome Juliano, na descrição aqui do nome Juliano, ela vai colocar um R aqui, ó. Vou te salvar, ó. Beleza? Ela é um administrador de sistema, sempre que ela colocar sudo na frente. Vamos voltar para o meu root e abrir lá de novo o arquivo sudo do arquivo sudoers, tá? Então, fazendo isso daqui, ela teria poder total. Mas eu não quero dar poder total para ela, eu quero categorizar o que ela pode, o que ela não pode fazer. Então, eu vou voltar aqui, apertar insert aqui, vou comentar, tá? Comentar, Fernanda. E mais embaixo aqui, ó, eu tenho os grupos, ó. Aqui é os grupos. Eu vou até comentar esses grupos que eu tinha aqui. O primeiro grupo ali é o grupo well e ele pode tudo. Então, veja bem, nós temos um grupo no sistema chamado well. Quando você adiciona um usuário a esse grupo well, ele já pode fazer tudo dentro do sudo. Então, nós não vamos mexer com esse grupo aqui. Eu vou criar o grupo dos novos. Então, vai ser o seguinte, ó. Novos ao. E o que ela pode fazer, tá? O que ela pode fazer? Se você ver, vai ter outras variáveis aqui em cima, ó, vamos subir um pouquinho, ó, comandos aliados, tá vendo? Por isso que eu gosto do CentOS, tá bem comentado essa parte. Network tem uma variável aqui, ó, network. O que pode fazer network? Pode executar esses comandos aqui, /sbin host. Então network vai poder executar todos os comandos de rede, root, fconfig e tal. Para instalação de programas, tem a variável software, aqui dentro tem o que? Pode os comandos bin rpm, o up-to-date, yum, tá? Serviços, então vamos comentar aqui, ó, serviços, vai poder executar serviços como verificação de disco com chkconfig, mais algumas outras coisas aí.
para buscar conteúdo, né? O banco de dados, vai poder atualizar o banco de dados aí de busca. Então, armazenamento. Então tem vários, eu vou te comentar aqui, tem vários alias, apelidos aí para comandos. Então eu quero que essa usuária nova, ela possa instalar programas, então é software aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Lá embaixo, ó, Fernanda aqui, novos, que tá tanto a Fernanda como a Jaqueline, ela vai poder fazer o quê? Ela vai poder instalar software, então eu vou escrever software, tá? Então, novos, deixa eu ver se está certinho, novos ao software. Beleza. Então agora a Fernanda ela vai poder instalar softwares, mas ela não pode fazer outras tarefas. Quer ver? Vamos sair e salvar tanto a Fernanda como a Jaqueline. Então vamos logar aqui como a Jaqueline. Ela vai poder instalar software, então ela pode usar o yum. Yum install Elix. Senha dela, ela pode. Agora vamos pegar aqui, ó, sudo nano /etc /wd. O que ela falou? Só, desculpa, você, Jaqueline, não tem permissão para editar esse arquivo, só o root, tá? Então ela pode, ela usa o sudo, mas categorizado. Ela não pode fazer tudo, né? Vamos voltar lá no arquivo de novo de configuração. E a mesma coisa a Fernanda, né? Vamos logar com a Fernanda aqui. A Fernanda, se ela tentar, ó, sudo nano /etc /wd, também, ó, você não pode. Mas se ela tentar instalar alguma coisa, install links, ela consegue aí instalar, tá? Ctrl C para cancelar. Então vamos voltar lá de novo, dar um exit, voltar no nosso arquivo de novo. Opa. Vou abrir com o comando aqui, etc sudo earth, e vamos ver aqui o que mais. Beleza, então tá aqui, ó, do grupo software. Se eu quisesse que agora ela pudesse usar rede, os comandos de rede, eu poderia colocar aqui networking, e ela poderia usar comandos de rede, tanto a Jaqueline quanto a Fernanda, né? Porque a categoria networks aqui em cima tá dizendo o quê? Que o cmd alias, né, pode fazer esses comandos. O Debian não tem isso bem comentado, mas você pode criar essas categorias aí no Debian. O comando cmnd _alias, você cria o nome que você quiser, tá? Por exemplo, se eu quiser criar uma categoria aqui, ó, eu posso criar uma categoria, vou chamar de mista, que vai poder fazer várias coisas aqui. cmnd _alias, ou melhor, vai ser a categoria só para os novos. E vamos ver os comandos que a gente vai permitir aqui, ó. Vamos chamar de novos mesmo. Novos funcionários. E aí eles vão poder fazer o que? Eu vou deixar eles rodar o ping. Eu vou deixar eles instalar programas com o yum. Eu vou deixar eles setar DH client para precisar pegar IP via DHCP, que é SBIM. E na verdade é SBIM DH client, tá certo? Eu vou deixar eles rodar a verificação de disco para ver se o disco está com defeito. chk config. Beleza. Então esses são alguns comandos que eu defini. E aí eu vou lá embaixo na categoria, cadê as categorias? Será que eu passei? Tá lá embaixo. Fernanda, cadê? Novos. E vai poder agora só utilizar os meus comandos que eu defini lá em cima, como novos, tá? Se eu quiser que não seja solicitado senha, então eu posso ainda colocar aqui a opção no passwd all. Mas eu não sei se ele vai entender assim. Eu acho que na verdade vai ter que ser aqui, ó, antes do no
assim eu acho que ele não vai entender. Vamos ver. Então vamos logar aqui como Fernanda. E vamos lá, sudo yum install elix. Ah, deu erro. Assim ele não entendeu. Deixa eu ver lá de novo. Deixa eu colocar aqui os grupos dentro de parênteses, novos. E vamos ver aqui, ó. No pwd all. Vamos ver. Fernanda sudo yum install elix. Também não deu. Ali teria que ser all mesmo. Não entendeu. Eu tô tentando ver aqui uma opção, que eu lembro que tem uma opção aqui, até tá na sintaxe ali embaixo, para você não precisar de senha quando você executar um comando permitido. Deixar a categoria novos, vírgula. Assim acho que ele não vai aceitar. Acho que ele vai aceitar só se eu colocar. Ele não vai aceitar assim. Aceitou, agora foi, tá? Vamos logar como a Fernanda. Vou tentar também, sudo yum install elix. Olha lá, direto sem pedir senha. Então, deixa eu colocar um vírgula lá e ele aceita, tá? Beleza, maravilha, né? etc sudo earth. Só colocar um vírgula, ele aceita. Outra coisa que a gente pode fazer também, ó, colocar uma vírgula ali, ele aceitou a opção no PASWD. Tá? Então a categoria, todos os usuários que estão em novos, no grupo novos que eu defini lá em cima, eles vão poder executar os comandos que está no comando novos, tá? Então só para entender aqui, para fixar bem, ó, lá em cima eu criei a categoria novos, ó, user alias, novos, e coloco os usuários novos. Então foi entrando um novo funcionário, eu só coloco o nome dele aqui, ele já vai ter aqui os comandos personalidades dele, que é cmnd underline alias, né, aliás, novos, e aí tá os comandos personalizados aqui. Então lá embaixo eu só setei aqui, e aí todos os usuários, os funcionários novos que for chegando, que pertencerem a esse grupo, vão poder executar aqueles comandos pré-determinados, que é muito legal. Se eu quiser simplesmente colocar direto aqui, eu vou comentar agora aqui essa linha, direto um comando, eu posso seguir como ele explica aqui embaixo. Ó. Por exemplo, ó, todos os usuários novos, ou o usuário, então vou colocar aqui a Fernanda, ela vai poder fazer o que? Executar um determinado comando, tipo, digamos que lá em SBIM eu tenho um comando que chama um backup, tá? Então ela vai poder executar esse comando pré-determinado aqui, tá? Claro, ela pode usar o sistema normalmente, só quando ela chamar com sudo, esse comando, que seria só de acesso do root, ela vai poder executar. Mas é melhor você criar uma categoria de comandos, né? Então, ao invés de eu colocar ali um comando próprio, o melhor eu acho melhor, né? Você já ir colocando aqui dentro da categoria de comando, por exemplo, aqui em novos, né? Então, se eu tenho lá um comando meu, eu posso colocar também o caminho desse comando meu, né? Digamos que eu tenho lá dentro do diretório backup que eu criei um script.sh. Então, agora ela pode permitir, que antes era só o root, tá? Então, vou sair aqui, Ctrl X, não vou salvar. Isso daí só foi pra gente entender que eu posso blindar, tá? Seria técnicas de hardening.
técnicas aí que a gente chama de blindar o sistema ou procurar dentro do sistema ferramentas. Também tem os módulos do PAN, pode ser um assunto para me falar um pouquinho mais à frente com vocês, que é interessante também. Então aqui são assuntos interessantes para a gente ver que é possível a gente categorizar o surdo que cada um pode fazer, beleza? Espero que tenham gostado aí da aula de hoje. Aqui embaixo aí, ó, aproveitem a promoção, aproveitem enquanto tá aí esse valor bacana, não fique esperando não. Tá mais barato do que sair para passear, e você vai investir em conhecimento para você. Você vai fazer 8 cursos de treinamento comigo, no treinamento de Linux. Quando você chegar no modo servidores, a gente vai ver muita coisa, a gente vai ver isso também, que a gente falou aqui mais a fundo, tá? Vamos que vamos e até a próxima. Lembrando, pessoal, que todo dia de manhã, das 7 às 8 da manhã, eu tô ao vivo no Facebook. Deixa eu colocar aqui para vocês. facebook.com/JulianoTux. Me adicionem lá, pessoal. Todo dia de manhã tô lá fazendo uma live de manhã. Foi muito legal a live de hoje, muita informação, hein? Comentário pra caramba. A gente falou de um monte de coisa. Então todo dia de manhã, das 7 eu ligo minha câmera e começo a falar as notícias do dia do mundo open source e a gente interage lá. Vamos que vamos. Até amanhã, se Deus quiser.